Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouco sobre a organização dos seres vivos. E para iniciar nossa aula, eu trago um questionamento: de que são formados os seres vivos? Pois bem, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Todos os seres vivos são formados por pequenas unidades vivas, as células. A célula é a menor unidade estrutural, microscópica e funcional dos seres vivos. Existem seres vivos que são formados por muitas células. Esses seres são classificados como seres pluricelulares. E como exemplos, nós podemos citar os animais e as plantas. Já há seres que são formados por apenas uma única célula. Estes seres são classificados como seres unicelulares. E como exemplo, nós podemos citar a ameba, um tipo de protozoário. Os seres unicelulares eles só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. Isso implica dizer que a célula ela também só pode ser vista com o microscópio. E o que é um microscópio? Pois bem, o microscópio ele é um instrumento óptico com capacidade de ampliar imagens de objetos muito pequenos, como a célula, graças ao seu poder de resolução. Ele pode ser composto ou simples, né? E aí, na imagem, um exemplo de microscópio, classificado como microscópio óptico. O microscópio, acredita-se que ele tenha sido inventado no final do século XVI e que o primeiro biólogo, o primeiro cientista a utilizá-lo foi o neerlandês Van Leeuwenhoek. Tá? Então, esse instrumento ele possui várias lentes de aumento e funciona graças à propriedade da transparência de determinados objetos. A teoria celular. De acordo com a teoria celular, a célula ela é a unidade da vida. Alimenta-se, cresce e realiza diversas outras funções, funções estas capazes de manter um organismo vivo. De acordo com a teoria, todos os seres vivos são formados por células. Os seres que não possuem células não são classificados como seres vivos. Toda célula vem de outra célula, assim como todo ser vivo vem sempre de outro ser vivo. E aí na imagem, dois exemplos de células vistas ao microscópio. À esquerda, células humanas da bochecha e à direita, células da elódia, um tipo de planta aquática. Por dentro da célula. Na imagem, uma representação simplificada de uma célula-tronco humana. Então aqui nós vamos ver que a célula ela é formada por três partes principais. Vamos ver cada uma dessas partes. A membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela envolve toda a célula. Ela tem a função de controlar a entrada e a saída de substâncias do interior da célula. Portanto, tem propriedade seletiva. O citoplasma. O citoplasma é a maior porção da célula. É um material gelatinoso formado por água e sais minerais e também outras substâncias. É no citoplasma que estão as organelas, pequenos órgãos que têm funções específicas que nós vamos estudar futuramente. E o núcleo, que é o centro de controle da célula. É no núcleo onde estão os genes. Os genes são formados por DNA e responsáveis pelo controle da atividade das células e por várias características dos seres vivos. Então, gente, essas são as três partes principais da célula e suas funções: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Bom, as células elas podem ser classificadas em procarionte quando não possui núcleo. Aí na imagem um exemplo de célula procarionte, no caso a célula de uma bactéria. Veja que nesta célula o material genético, tá, o DNA, ele está disperso no citoplasma. Por quê? Porque essa célula ela não
tem núcleo, ela tem uma membrana plasmática, um citoplasma, mas não tem a membrana nuclear. Portanto, o material genético ele fica disperso no citoplasma. Agora veja a célula eucarionte. Então, qual é a diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte? E aí na imagem é possível ver essa diferença. A célula procarionte ela não tem núcleo, enquanto que a célula eucarionte ela possui o núcleo. São células mais complexas quando comparadas, né, às procariontes. E aí, como principal critério de diferenciação entre elas, a presença de um núcleo verdadeiro, né, na eucarionte. E aí, o material genético ele está envolvido por esta membrana nuclear. Então, essa é a diferença. Célula procarionte não possui núcleo, célula eucarionte possui núcleo. Então, como exemplo de célula eucarionte, podemos citar as células, né, do nosso corpo. São células eucariontes porque apresentam núcleo. Bom, assim finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Segue 4 questões para vocês responderem. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem que estarei respondendo. Um forte abraço e até a próxima.